Olá pessoal, meu nome é Vitor Razzi, sou professor do Departamento de Psicologia da UFMG e a gente vai começar a apresentar para vocês um curso online sobre ciência cognitiva e educação. Esse curso é um patrocínio do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da UFMG e da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, principalmente a SBNP Jovem. Esse curso então vai ser dividido em 9 aulas, cada aula vai ter em torno de 15 a 20 minutos e o programa de aulas é o seguinte: primeira aula se chama O Construtivismo Não Funciona. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do construtivismo na pedagogia brasileira e discutir por que essa filosofia construtivista pode ser uma das causas, vamos dizer assim, do fracasso escolar, do fracasso da educação no Brasil. Na segunda aula eu vou falar sobre pedagogia evolucionista. Então nós vamos entender a pedagogia no contexto da evolução da mente humana, diferenciando principalmente entre habilidades cognitivas biologicamente primárias e habilidades cognitivas biologicamente secundárias. E nós vamos argumentar que para as habilidades biologicamente primárias existem dispositivos de aprendizagem que fazem com que o indivíduo tenha uma motivação e que essa aprendizagem ocorra no ambiente natural, de maneira informal. Por outro lado, para habilidades secundárias, há necessidade de uma pedagogia mais formal, principalmente da utilização de métodos instrucionais. Na terceira aula, nós vamos falar sobre a natureza do conhecimento, então, focar principalmente a diferença entre conhecimento declarativo, conhecimento factual, conhecimento conceitual e conhecimento não declarativo relacionado com atitudes, com hábitos, procedimentos. Na área da educação existe um debate importante entre entender, compreender e decorar. Nós vamos argumentar então que esses dois aspectos são importantes para a aprendizagem. Na quarta aula a gente vai falar sobre memória de trabalho. Memória de trabalho é uma espécie assim de memória de acesso aleatório do nosso computador mental, e ela é o locus de processamento, de armazenamento temporário de processamento, onde ocorre a aprendizagem. Na quinta aula, nós vamos falar sobre neurociência e aprendizagem. Nessa aula, então, a gente vai revisar evidências, principalmente de estudos de neuroimagem funcional, mostrando que no processo de aprendizagem ocorre uma progressão de duas etapas. Inicialmente, quando a gente está iniciando uma aprendizagem de uma habilidade nova, a gente precisa prestar atenção, precisa engajar formas controladas de processamento, a capacidade de armazenamento e processamento é limitada, custa muito esforço. À medida que a gente vai adquirindo perícia com uma determinada habilidade, então essa vai sendo automatizada e a gente consegue resgatar um conteúdo ou um procedimento da memória de longo prazo e executar essa tarefa ou resolver o problema de maneira muito rápida e eficiente. Na sexta aula a gente vai conversar sobre a motivação para a aprendizagem secundária, nos aspectos mais, vamos dizer assim, sofisticados, da nossa cultura, a necessidade de que a criança aprenda a se motivar para o desempenho escolar. Não existe, então, portanto, uma motivação intrínseca, inata, para aprender na escola. A gente precisa aprender a se automotivar. Isso envolve um aspecto importante de autorregulação e a gente acha que esse é um aspecto que não tem sido muito considerado na pedagogia brasileira contemporânea. Na sétima aula, a gente vai fazer um resumo, então, de todos esses motivos pelos quais o construtivismo não funciona. Ou seja, considerando esses conhecimentos adquiridos na psicologia evolucionista, na ciência cognitiva e na neurociência, a gente vai fazer, então, um
resuminho, né, de todas essas evidências, mostrando como os pressupostos teóricos do construtivismo são, vamos dizer assim, no mínimo equivocados. A gente vai discutir então 6 pontos. O primeiro ponto é que o construtivismo confunde uma epistemologia com aprendizagem. O segundo ponto é que o construtivismo confunde 2 dimensões distintas da atividade, que é a atividade comportamental e a atividade cognitiva. O terceiro ponto é que o construtivismo ignora a natureza evoluída da mente humana. O quarto ponto é que o construtivismo ignora as restrições oferecidas pela arquitetura cognitiva humana do ponto de vista do como e do que é possível aprender. E o quinto ponto é que o construtivismo ignora as diferenças individuais. Finalmente, o sexto ponto diz respeito às dificuldades de operacionalizar o construtivismo. O construtivismo não deixa claro, né, como ele pode ser operacionalizado, que leva uma bagunça muito grande. Então existem diferentes versões, cada um faz uma coisa e está achando que aquilo ali é uma implementação da abordagem construtivista. Por último, a gente vai discutir quais são as alternativas, ou seja, quando o construtivismo funciona, um exemplo é a iniciação científica nas universidades brasileiras, e alternativas das quais a gente dispõe, quer dizer, métodos pedagógicos. Uma abordagem muito interessante diz respeito à questão do ensino programado, as famosas máquinas de aprendizagem do Skinner. Na psicologia cognitiva contemporânea, uma forma, uma pouco de técnica instrucional que tem sido muito utilizada é o exemplo, né, chamado Work Example. Você trabalhar com um aluno mostrando, fazendo uma demonstração de como resolver um problema a partir de um exemplo. E existem questões motivacionais também, como, por exemplo, os conceitos de autoeficácia, o efeito Pigmalion. Então, estratégias que existem para modificar, manipular e incentivar a motivação dos alunos para o estudo. Então, basicamente, esse é o conteúdo do nosso